Ela já foi pro mato, morde o coco buscar. Traz esse coco pra mim. Cadê o coco, sinhá? Traz esse coco ligeiro pro de comer e temperar. Nas minhas magras veias o que corre não é sangue vermelho nem azul. É puro leite, é puro azeite de babaçu. Eu tinha um sonho de ter um pedacinho de terra para mim trabalhar. Eu digo, eu sei que um dia antes de eu morrer, eu vou conseguir um pedacinho de terra para mim trabalhar. Nós somos maranhenses, né? Nós viemos do município de Caxias do Maranhão, que nós morávamos em terra de dono, né? Eu considero naquela época, nós trabalhava assim, um trabalho quase escravo, né? E ele tinha um sonho de ter a terra para trabalhar sem pagar renda, sem se preocupar e colher rápido. Porque nas terras ali a gente colhe as coisas rápido. É milho, é arroz, é feijão, tudo verdinho. Chegamos aí na Vila União em 70. Eu lembro muito bem, chegamos dentro daquela Vila União no dia 9 de setembro de 70. Quando os primeiros poceiros chegaram nessa região, mais à frente, principalmente nos anos de 70, há uma intensidade da luta pela garantia da posse da terra, quando chega a grilagem. Fomos retirados pelo fazendeiro que mora aqui em cima. Fez despejo de nós. Queimou ainda 3 casas, carregou minhas criações aos porcos, ele carregou, passou um mês lá. Aí fiz a ocorrência lá na delegacia. Passado muito tempo, um mês, foi que ele devolveu os porcos. Então você tem aqui o choque entre duas visões, A terra de especulação, que os grileiros, os fazendeiros dessa região ocupam, essa região de floresta amazônica, desmatando, e a lógica da terra de vida, da terra para a garantia da subsistência das famílias, que é a lógica do agroextrativismo. Nesses dois processos que se chocam nos anos de 70 e avançam aos anos 80. Quando se falava de babaçu, os fazendeiros tinham raiva. Não deixava entrar, não deixava tirar o babaçu. Os jagunços botavam jagunços para tomar as mulheres, teve algumas que foram mortas. Se nós formos pegar hoje, onde está organizado o movimento das quebradeiras de coco-babaçu, nós vamos ver que são áreas que vêm da década de 70, da década de 80, de resistência pela terra. Ali o sudeste do Pará, a região do Araguaia, que é uma região de forte resistência. A região do Bico do Papagaio, no Tocantins, teve também toda a luta pela terra, ali no Bico do Papagaio, Aqui no Maranhão, o Médio Mearim. Sofremos muito essa perversidade de polícia se envolvendo. O que tem a ver? Polícia com trabalhadora que está no mato trabalhando, quebrando seus cocos. Esses arames aqui, a gente passava aí quase todas essas quebradeiras de coco aqui, não tem o couro que nasceu do espinhaço. Tirado de arame, passando às pressas, o cara com a pinhola de dar engado batendo na gente. Eu fui muito vítima disso aí. Os vaqueiros arrendavam a solta, Arrendavam o coco que tinha, então outra pessoa não podia pegar. Só quem pegava era ele.
E aí a gente lutou, nossos pais, que nesse tempo eu ainda não ia, né? Quem ia era minha mãe, meu pai. Lutar para ver se a gente tinha o babaçu livre, a gente pudesse pegar o coco, que a gente também não podia. Pegar o coco era escondido. A gente, os anos 80, a gente não tinha, né, o coco livre. Você não podia entrar num mato desse para pegar o babaçu livremente. Outra coisa também que a gente lutou para que eles tirassem o cadeado, né, da solta, porque com o cadeado a gente também não podia entrar. Aí também acabou o cadeado, aí só é os colchetes mesmo, duro, mas a gente consegue, abre e passa. E aí desde então a gente tem liberdade para pegar o coco aonde a gente quer. Não tem quem proíbe. A lei do babaçu livre assegura o livre acesso das quebradeiras de coco às palmeiras, mesmo que estejam localizadas em propriedades privadas. Apesar de ser um grande avanço para a conservação dos babaçuais e dos modos de vida das quebradeiras de coco, a lei do babaçu livre, por si só, não é suficiente para proteger as palmeiras. Aos avanços maléficos da pecuária, da soja e dos grandes projetos de monocultura que têm sido tão nocivos às comunidades tradicionais. Olhei pro céu. Teu trono é o de tantas outras que se embrenham nas matas à busca da amêndoa que dá o sustento, às vezes roubando-lhes a vida. Teu machado abre as entranhas do babaçu e conhece bem as curvas de tuas pernas que tantas vezes se fizeram passagem de vida. Teu braço, já sem a força de antes, empunha um velho macete, certeiro aos golpes, abre o coco ao meio e em 1000 pedaços teus sonhos. A situação aqui era aquelas casinhas de palha, tudo pequenininho, buscando palha em cima dessa serra aí. Todo mundo tinha suas casinhas de palha. Aí depois já iam até querer fazer despejo em nós aqui, por causa dessa terra aqui. E a gente levou isso na justiça e a gente brigou aí 12 anos para ver se conseguia, nós conseguíamos a terra. Até que conseguimos, graças a Deus. E hoje cada um tem direito num pedaço de terra. As famílias camponesas, povos e comunidades tradicionais conquistaram muito nos últimos anos. Porém, ainda é necessário continuar assentando as famílias e qualificando a produção. É fundamental agregar valor e dar visibilidade a uma série de produtos pouco conhecidos que têm forte relação com a conservação dos recursos naturais. O babaçu é uma dessas riquezas naturais. Nós viemos ter conhecimento dessa riqueza do babaçu, foi aqui, com a entrada da fase. Esse trabalho do agroextrativismo, ele veio a somar nesse planejamento de diversificação, né, principalmente na Baixada Cuiabana e no sudoeste do estado, onde compreende o bioma do Cerrado. Com o objetivo de escoar produções das famílias, né, para o PAA, na época, que era esses 3 produtos, que é o piqui, baru e babaçu. E quando o PA surge, ele surge com essa possibilidade, né, do agricultor, da agricultora poder produzir e ter a garantia da comercialização. Então este é o pão enriquecido com a farinha de babaçu, que a gente trabalha aqui na cozinha, né, na nossa indústria, nós fazemos esse pão, né,
para entregar nas escolas aqui do município de Mirassol. E o mais importante, né, que é enriquecido com essa farinha, né, que é a farinha do babaçu. Também fazemos a bolacha também, né, no dia que a gente faz o pão, e também a bolacha para também entregar na escola. Depois que a gente começou a trabalhar esses produtos aqui pelo PA, nós tínhamos um companheiro aqui que trabalhava nos canaviais. E aí a gente, depois que teve uma renda aqui, trabalha aqui no grupo. E esse é o resultado dos nossos trabalhos. Que a gente sabe que hoje é só fazendas, né? Plantios de cana de açúcar, que está aqui já ao nosso redor. E que as pessoas não se preocupam com a agricultura familiar. Na nossa avaliação, o PAA foi um dos programas estruturantes da agricultura familiar. Na segunda-feira a gente faz a bolacha, terça-feira a gente faz o pão. E na quarta a gente faz a entrega. O ônibus vem aqui buscar, passa para pegar. Muitas vezes, a única alternativa de organizar cadeias produtivas é por meio de fundos socioambientais, que promovem a inovação, o desenvolvimento de tecnologias sociais e agrega valor à produção agroextrativista. Nossa constituição da cooperativa, ela veio aí depois da luta pela terra. Nós tivemos um processo de conquista de terra muito delicado, muito sofrido. Nesse meio aí, a gente constituiu a ARCEMA como assessoria técnica em 89. Depois constituímos a MTR também no mesmo ano. Com o propósito de organizar nossa produção, de processar nossa produção e entrar no comércio justo e solidário. Tanto a produção agrícola quanto a produção do extrativismo do babaçu. Em 1991 a gente constituiu a cooperativa. Criamos a Copauge com 8 cantinas, que eram 8 comunidades. As cantinas é aquele ponto onde se dá a troca do babaçu por dinheiro ou por produto básico alimentício das famílias, né? De 11 quilos aqui. 14. Quer mais? Acho que são. Menos 19 e 25. Fica 5 e 25. Quer o resto? Faltou 25 ainda, crédito. Quando não tinha Copauge, não dava para comprar nada, porque o atravessador, eles eram combinados, né? O preço que era no comércio era no outro. Aí então, e as coisas eram caras e o preço do coco era muito pouco. Esse nosso babaçu, o preço era tão irrisório que a gente chegaria a dar 10 kg de amêndoa num quilo de arroz. Aí não dava pra gente comprar nada. Agora não, depois que a gente formou a cooperativa, a gente tem muito mais facilidade de tudo mesmo. O babaçu aqui virou uma moeda muito forte, né? E entendemos que nesse período a gente organizou a produção, geramos renda para as famílias permanecem no campo com condições de vida mais dignas.
é um óleo de babaçu que tem toda uma história por trás disso que muitas vezes as pessoas não vê, a sociedade não vê. Que está a valorização ambiental, a questão do controle de queimadas, está o não uso de agrotóxicos e está o trabalho integrado da família. O sabonete e o sabão da marca Babaçu Livre é um dos resultados da associação em áreas de assentamento no estado do Maranhão. Fabricados artesanalmente pela Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues, no interior do Maranhão, os produtos da marca Babaçu Livre têm sua matéria-prima extraída da palmeira, que se tornou símbolo da luta pelo direito dos extrativistas à coleta do coco babaçu. Nós já conseguimos muitas coisas, de 89 para cá nós já conseguimos várias coisas. Hoje nós temos terra, nós temos moradia digna, nós temos as escolas família, hoje nossos filhos se formam, faz faculdade na comunidade, sem precisar ir para a rua, né, para fora do município. Saíram dos conflitos, criaram a Associação de Mulheres, criaram a Arcema, e a escola vem como se fosse, né, vamos dizer, a culminância de tudo isso. Muito gratificante você ver no rosto da própria mãe, das tias, da própria comunidade, assim, eles terem um retorno daquilo que eles contribuíram tanto para acontecer. Conquista a terra, cria a cooperativa para exportar os produtos, para comercializar os produtos. Agora é preciso ter uma escola que fale essa língua para os estudantes. O discurso de agroecologia, o discurso de agricultura familiar, né? A questão do babaçu, da luta pela terra, isso tudo é muito importante. Aqui eu plantei a abóbora, plantei milho e essa macaxeira que está aqui, né? Aí aqui na abóbora, consegui quase mil quilos de abóbora aqui, 80% foi para o PENAI, né, para a merenda escolar. Geralmente a palmeira dentro da roça, se não for demais, ajuda, né? Porque aí você planta muita coisa perto dela ali, assim, ao redor, a abóbora vai dar babá dentro do mundo. A diferença é muito grande de um sistema integrado de produção para uma roça queimada. Uma grande diferença que, se você for olhar os números, você fica besta, né? Tudo que se produz hoje se encontra mercado, né? E a gente vê que o mercado orgânico também está crescendo, né? Esse daqui, que tá o fogo, é o carvão feito da casca do babaçu. O nosso almoço de hoje é o arroz misturado com feijão, é o cuchá que tá aqui. Aí tem a carne de porco com a macaxeira dentro, que eu já coloquei. E mais uma salada que eu vou fazer de tomate. Colhido na horta lá, orgânico. Botou cacho nas alturas, pensando que eu não sabia quando o cacho tá maduro. Quebra coco negro, eu não, quebra coco negro. Eu tô nós temos 15 alqueiros lá que nós não mexemos mais, né? Aí incluindo com essas reservas dos brejos, aí a gente faz uma base em 20 alqueiros, que é limitado para não mexer. Porque o fazendeiro grande, ele tem reserva, mas o brejo é o que eles querem para dar manutenção do gado. E aí eles abrem tudo. Tem um programa federal que tem um limite de você não derribar as beiras, né? Ter os 40 metros, e nem isso eles não deixam. A horta, ela é uma fonte de renda. Nesses momentos de verão é o tempo melhor dela. Esse ano a gente teve um pouco de preocupação, porque o ano passado nós produzimos muito na horta no verão. Esse ano, com a falta da água, aí a gente teve uma quebra. Mas não está dando para ter prejuízo, né? Porque tudo que faz, vende. R$200 o máximo para cada família. Aí quando a feira tá boa, né? Tem vezes que a gente faz 70, 80. Vende farinha, vende azeite. Coco mesmo, coco quebrado, só o bago para tirar leite. Vende carvão, vende raiz de mandioca. Então ele já é
um extra, né? Porque nós não trabalhamos só na horta, nós trabalhamos muita coisa. Nós temos as pequenas roças, tem também o trabalho do babaçu, porque esse também é uma fonte de renda muito grande para as mulheres. E está sendo muito procurado, né? Graças a Deus o babaçu criou nova vida, que a gente está tendo um êxito muito grande com o babaçu. Nós estamos trabalhando com 10 grupos de produção. Iniciamos com um projeto aí apoiado pelo Fumbio, né, que foi pela Pató, junto com as Mumbip, e veio esse projeto que hoje a gente está trabalhando, que é do Fundo da Amazônia, que a gente trabalha para cá, só na região amazônica. Aí assim, já tem aqui, já está tudo ok. Tem a caixa d'água já, que é lá, vai ser lá do banheiro, que nós não tínhamos, nada disso não tinha. Isso foi depois do Fundo Babaçu, que é o projeto. Que vem dando certo, que hoje a gente já produz, já estamos colocando no mercado local, né? Tem as feiras, e a gente trabalha também com as feiras. Lá você encontra de tudo, do babaçu, o azeite, o carvão, o mesocarpo, o artesanato, a farofa de gongo, não sei se vocês conhecem. Então é uma coisa que deu mais encorajamento para a produtora. A gente já tem quebradeiras que vende para o compra direta, já tem quebradeiras que vende para as escolas no programa TAA e já participa do PNAE. Né? Eu fui vendedora de produtos do babaçu há muito tempo para o chamado compra direta. A estratégia principal hoje, né, dessa região é acesso às políticas institucionais dos governos, né, para garantir com que esses produtos estejam nas feiras, nos mercados. E é lógico também, se tratando, né, da permanência do jovem, a gente está chamando esse jovem, né, para fazer a informação desse produto com a sociedade. A gente tem que ter muita coragem na hora de conscientizar o novo. Todo cuidado é pouco, não tira a vontade de você seguir o seu sonho, mas tem que segurar o que é a vida, porque hoje a vida é a terra. Ei, não derruba essa palmeira. Ei, não derruba a palmeira. Você sabe que não pode derribar a riqueza natural. É uma função, né, de manutenção realmente de um modo de vida. É uma cultura muito forte aqui no estado do Maranhão, mas também no sudeste do Pará, no estado do Piauí, né, na região do Bico do Papagaio. É uma conexão, né, do babaçu com o mundo, né, dessas mulheres com o mundo. Será que nossos filhos, nossas filhas vão continuar o nosso trabalho? Aí tem muitos ok's, né? E por quê? Por exemplo, quem não tem terra, isso aí está fora de cogitação, que nossos filhos não ficam. Eles vão embora para a cidade grande, porque eles vão procurar melhoras. Quem está na terra também tem a dificuldade, porque precisa trabalhar para se manter. A gente sente essa dificuldade, a gente sabe que isso é difícil. Mas também a gente tem as famílias tradicionais, né, que moram lá, que os filhos ficam lá. Oi, mulher. Cadê a Aline? Já estamos tudo aqui no terreiro, no ponto. Já estamos tudo no terreiro, no ponto. Pergunta ela se as meninas dela vai, a Dinalva, a Dineide. É 5 horas. Mais de 300.000 pessoas vivem nos babaçuais. Uma relação direta de respeito, gratidão e afetividade com a floresta. A palmeira de babaçu tem um significado muito especial para estas famílias, pois dela aproveita-se tudo, gerando economia no dia a dia das famílias. As quebradeiras de coco babaçu são as principais responsáveis pela manutenção dessa floresta de vida, sendo elas protetoras e defensoras dos babaçuais. Traz esse coco pra mim. Cadê o coco, Sinhá? Sinhá já foi pro mato. Morde o coco buscar.
Mar já foi pro mato, mode o coco buscar. Coco em florada, esperança alimentada. Coco nascido, sonho parido. Coco no cacho, olha embaixo. Coco no chão, certeza de